Olá, boa noite a todos, querido amigo, querida amiga, sejam todos bem-vindos a mais uma noite do nosso curso bíblico online, inteiramente grátis aqui através do meu Facebook. Eu estarei aqui ministrando mais uma aula, já a quarta aula, e hoje o tema é o que Jesus ensinou sobre oração. Uma aula um pouquinho mais curta, mas uma aula muito válida, eu espero que você fique aí conosco, tá bom? O pedido especial é que você vá entrando, vá chegando aí, mas também vá compartilhando com os amigos assim que você puder, tá bom? É isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu vou até me virar um pouquinho de lado aqui para eu compartilhar com os meus amigos. E eu vou fazer esse pedido especial para que você que for chegando aí, vá entrando, vá compartilhando, vá falando com os amigos que já começou, que já estamos ao vivo. Na verdade, ainda não começamos o curso em si. Nós vamos começar pontualmente às 8 horas da noite, mas esse é o momento de interatividade, é o momento de você se comunicar, deixar aqui no comentário de onde você está assistindo, quem é você, vá deixando aí, enquanto eu estou aqui já compartilhando com as pessoas. Vai deixando like, vai compartilhando, quanto mais like você deixar, por que eu peço like também? Porque quanto mais like você deixar, mais aí o gostei, mais pessoas podem ver, mais o Facebook vai espalhar para mais pessoas, tá bom? E além disso, pode compartilhar, e tem um botãozinho compartilhar, pode compartilhar, ou então fazer como eu estou fazendo aqui, copiar o link e enviar aí nos seus grupos, nas suas linhas de transmissão. É o que eu estou fazendo nesse momento aqui, compartilhando com os meus amigos, tá bom? Você pode fazer o mesmo, tá vendo aqui, ó, meu WhatsApp está aqui aberto, eu estou compartilhando aqui com o máximo de pessoas que eu puder. Deixa eu só reenviar aqui. Isso aí, estou enviando aqui para os meus amigos. Se você puder fazer o mesmo, faça aí ao receber o link, pode compartilhar com mais pessoas também, tá bom? Deixa eu só terminar aqui, de mandando aqui para o meu povo. Ok, meus amigos já estão recebendo aqui. Bom, todo mundo que eu podia compartilhar, já compartilhei, todo mundo de posse aí do seu link, todo mundo com o link na mão e todo mundo já aí vai entrando daqui a pouquinho, vai se conectando aí. Mas se você já chegou aí, seja muito bem-vindo. Estou vendo aqui que a Priscila já chegou, a Priscila dando boa noite. Priscila, seja muito bem-vinda, viu? Eu sei que você compartilha aí com um grupo de amigos, vai compartilhando, se você ainda não compartilhou. Quem mais tiver para chegar, pode compartilhando. Quero então ir fazendo esses pedidos especiais para você. Primeiro pedido especial, não deixe de pegar aí hoje o seu caderninho, a sua caneta, para você fazer suas anotações, sobretudo a sua Bíblia. Hoje eu vou fazer questão de abrir a Bíblia com você. Vai ter na tela, mas eu vou abrir a minha Bíblia também, para a gente conferindo. Pastor, será que a sua Bíblia não está diferente da minha? Eu vou ler a minha Bíblia hoje com você, tá bom? Sua caneta, seu caderninho já estão aí. Vai pegando tudo, vai chegando aí com a gente e vai deixando de onde você está assistindo, quem é você. Vai ser um prazer de poder interagir aqui, tá bom? Só passando aqui alguns números do que já tivemos até aqui. Nós já tivemos do primeiro episódio, como ele fica aí durante um bom tempo para mais pessoas assistirem, nós já tivemos até aqui 437 pessoas que assistiram nossa primeira lição aqui, a lição de domingo. Já tivemos aqui na segunda lição mais de 260 pessoas que já assistiram nossa segunda lição, e ontem, até esse momento, mais de 195 pessoas já assistiram a nossa aula de ontem, nossa terceira aula, que falamos sobre santificação e falamos sobre o Espírito Santo. Então já falamos aqui sobre as Escrituras, o que Jesus ensinou sobre as Escrituras. Segunda aula nós falamos o que Jesus ensinou sobre a salvação. Terceira aula, o que Jesus ensinou sobre, que foi ontem, né, sobre a santificação e sobre o Espírito Santo. E o tema de hoje é o que Jesus ensinou sobre a oração. Vamos falar sobre oração. Então você que está chegando aí, vamos falar sobre oração. Não é à toa, né? Hoje é quarta-feira é conhecidamente como culto de oração, então a gente não vai ser diferente hoje, a gente vai falar sobre oração de novo. Claro que hoje o tema vai ser um pouquinho mais estreito, um pouquinho mais curto, porque a gente tem já o costume de falar muito sobre oração nas quartas-feiras. Então quem já vem acompanhando nas quartas-feiras, eu não quero chover no molhado, nós vamos falar de alguns temas específicos sobre oração, tá bom? Pedido especial, link chegou para você lá no WhatsApp, mandei para você, chegou aí até você, alguém mandou para você, faça o mesmo, sai um pouquinho aqui, ainda não deu 8 horas, faltam 5 minutos, daqui 5 minutos nós vamos entrar já direto com o curso bíblico, tá bom? Mas você ainda não fez isso, volta lá, pode ser, tem alguns minutinhos para sair aqui,
vai lá, compartilha com os amigos, manda nos grupos, manda nas linhas de transmissão, mas não deixe de compartilhar. Aqui no Facebook também nós temos um botãozinho de compartilhamento, que você pode compartilhar com as pessoas, pode mandar aí, vai aparecer lá no seu feed, na sua linha do tempo. Quem passar por ali vai ver essa live e pode parar e ser alcançado com a mensagem de Deus hoje, tá bom? Com a palavra de Deus hoje nós vamos falar sobre oração. Então se prepara aí, já coloca aí o comentário de onde está assistindo, quem é você. Deixa eu ver aqui, ó, já tem algumas pessoas que colocaram aqui de onde está assistindo. A Priscila dizendo, ó, comprei um caderno novo. Que legal, Priscila. Que legal. Você tá com o seu caderno aí também, além da Priscila? Ainda não pegou? Corre lá que ainda tem ainda, deixa eu ver aqui, 4 minutos. Vai lá, corre, pega um caderninho, pega uma caneta. Hoje eu até trouxe uma caneta nova que eu ganhei de presente um tempinho atrás aqui, lá em Santarém. Tá aqui minha canetinha, meu caderninho, minha Bíblia, já estão todos aqui. Seu material já tá aí? Então pega aí o seu material, tá bom? Como a Priscila comprou um caderno novo. Deixa eu ver quem mais aqui. A Fátima, que é a mãe da Priscila, também já está aqui com a gente. Deixa eu ver aqui, o Fabrício Fernandes, lá de Santarém, esse aqui já nos acompanha desde a época do Espaço Novo Tempo. Um abraço, viu, Fabrício? Bom saber que você está aqui com a gente hoje, mais uma noite. Então, lembrando que nós será um curso bíblico online aqui durante 15 noites. Já tivemos aqui 3 noites, hoje é a 4ª noite, ainda temos mais 11 noites além dessa, em que estaremos todas as noites aqui. Amanhã às 8 horas, nós vamos estar aqui também quinta, sexta, sábado, domingo, até acabar as 15 noites, as 15 lições. Hoje é a 4ª lição, tá bom? Se você não acompanhou aí até agora, você pode maratonar. Terminando esse episódio aqui hoje, a 4ª lição, você pode pegar as 3 primeiras aqui mesmo no meu Facebook, ou então em outras plataformas, como o YouTube, no canal Viver e Aguardar, ou no meu Instagram, que é o @PRJVictor, lá no IGTV, você pode acompanhar lá também. Você pode também acompanhar lá no Spotify, no meu podcast do Pastor. Digita lá, pesquisa, podcast do Pastor. Você vai encontrar lá e você pode ouvir, enquanto está ali mexendo em outros aplicativos ou fazendo outras coisas, pode ouvir as lições que temos aqui. Então, terminando aqui, eu já vou disponibilizar esse episódio aqui no Face, em outras plataformas, tá bom? Para que você esteja assistindo. Então nós ainda temos 2 minutinhos para você compartilhar com os amigos, enquanto a gente ainda não começa a lição, mas vai compartilhando, vai mandando para o máximo de pessoas que você puder, porque daqui a pouquinho nós vamos iniciar oficialmente, tá bom? Então, só para recapitular, até agora nós temos uma média de um público de 297 pessoas, arredondando aí 300 pessoas que têm nos acompanhado aqui todas as noites. Hoje já é a 4ª noite e você é mais uma pessoa que vai nos acompanhar hoje. Que bom que você já chegou aí. Então aguarda só mais um pouquinho, faltam 2 minutos para a gente começar. Estou olhando aqui no relógio, aqui no computador do meu lado, faltam 2 minutos para a gente começar a nossa aula. Vai aguardando aí, vai compartilhando, tem um botãozinho para você compartilhar, deixar o joinha, pode comentar também de onde você está assistindo, só para a gente ter a interatividade, tá bom? Faltando então 1 minuto para a gente fazer a oração. Se você tem algum pedido de oração, coloca aí um pedido de oração que nós vamos orar, já que hoje é 4ª-feira, vamos falar sobre oração. Coloca aí, tem algum pedido? Coloca o seu pedido de oração que a gente vai orar agora. Pode orar também no final pelo seu pedido de oração, tá ok? Então vai deixando aí, daqui a pouquinho, pontualmente, falta 1 minuto para a gente começar a nossa 4ª aula, a 4ª lição. E o tema de hoje é o que Jesus ensinou sobre as Escrituras, tá bom? Então vai chegando aí, vai colocando de onde está assistindo, que daqui a pouquinho nós vamos começar mais um dia. O tema de hoje é o que Jesus ensinou sobre a oração. Lembrando, nossos outros canais que temos disponível, esse nosso programa do nosso curso bíblico online, claro que ao vivo é só aqui no Facebook, mas depois de terminar aqui, você pode ir no Viver e Aguardar lá no YouTube, tá bom? Anota aí no seu caderninho, canal Viver e Aguardar, lá no YouTube. Você tem também no Spotify, o podcast do Pastor, e tem também lá no IGTV, que é o Instagram, que é a TV lá do Instagram. Você pode procurar lá o @PRJVictor, que a gente vai estar lá também disponibilizando. Terminando aqui, disponibiliza a 4ª aula, a lição 4, o que Jesus ensinou sobre oração. Bom, 8 horas em ponto, vamos começar com uma oração. Já vi aí quem já chegou, quem não chegou, vai deixando comentário de onde você está assistindo, compartilhando, que agora nós vamos convidar o Senhor Jesus, que deve ser o nosso convidado principal para a aula de hoje. Feche seus olhos aí como você está, nós vamos orar ao Senhor. Oremos. Querido Pai, mais uma noite em que a sua palavra será aberta. E hoje num estudo extremamente importante que é sobre oração e sobre o que o Senhor espera de nós, de uma vida de oração, pedimos que fale ao nosso coração, toque a nossa vida e que de uma maneira muito intensa possamos sair daqui diferente
diferentes da forma que chegamos. Toca a nossa vida mais uma vez, pedimos através da Tua palavra, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Quero só reforçar o desafio que temos aqui. O nosso desafio é não falar nada fora da Bíblia. Se em algum momento nós falarmos algo que não está na Bíblia, você pode sair da live, pode abandonar e nunca mais voltar. Se em algum momento eu falar algo que não esteja na Bíblia, você pode colocar no comentário aí, pastor, peraí, você está mentindo, isso aí não está na Bíblia, tá bom? Te desafio, porque o que nós queremos aqui não é falar a favor da minha religião, da minha igreja ou contra a sua igreja. O que nós queremos aqui é aprofundar o nosso conhecimento na palavra de Deus, tá bom? Então, perdão, só para reforçar alguns recadinhos aqui. Primeiro, quantidade de pessoas que já tivemos, para você saber que não está aqui assistindo sozinho, quantidade de pessoas que já assistiram até aqui. Primeira lição, lá do domingo, até agora, 437 pessoas já assistiram a primeira lição, que foi sobre as Escrituras, sobre a Bíblia. Segunda lição, até agora, 260 pessoas já assistiram. E a terceira lição, que ontem falamos sobre o Espírito Santo, sobre a santificação, sobre sermos santos, mais de 194 pessoas já assistiram. Até agora temos uma média de um público de 297 pessoas, uma média aí arredondando de 300 pessoas que estão nos acompanhando aqui todas as noites. Se não ao vivo, depois também tem mais gente nos acompanhando, fora os números do YouTube, do Spotify e também lá do Instagram, que mais pessoas têm nos acompanhado lá também, tá bom? Então, quero hoje começar deixando um abraço especial para uma pessoa que tem nos acompanhado todas as noites, que a amiga dela convida, ela está sempre aqui, a amiga dela fala assim, comenta aí, Léo, hoje o abraço é para você, Léo, que tem nos acompanhado, tá bom? Um grande abraço para você, se você já chegou aqui, seja muito bem-vinda mais uma vez, é um prazer receber você aqui hoje. Quero mandar um abraço então para as nossas igrejas, a igreja do Mutirão, você que é da igreja do Jatobá, deixa aí um recado aí para nós, pastor, sou da igreja do Mutirão, sou da igreja do Jatobá, um abraço para você, você que é da igreja do Água Azul também, um grande abraço, e você que é da comunidade Sentir Mais, que são minhas igrejas, são minhas ovelhas, um grande abraço para você que já chegou aí, tá bom? Vai chegando e vai compartilhando aí, tem um botãozinho aqui para compartilhar, vai compartilhando. Se você já não compartilhou o link lá no WhatsApp, você pode voltar lá e compartilhar também. Um abraço para você que nos acompanha lá do estado do Amazonas, você que nos acompanha aqui do resto do estado do Pará, especialmente aqueles que já foram minhas ovelhas, lá de Óbidos, de Itaituba, de Santarém e aqui de Altamira também. Um abraço para aqueles que nos acompanham lá do Rio de Janeiro, aqueles que nos acompanham lá de Minas Gerais, em especial lá minha cidade, Juiz de Fora, lá em Raposo, que é a cidade da minha esposa, a Paola. Então um abraço para todos vocês que estão chegando aí. O tema de hoje é o que Jesus ensinou sobre a oração. Se você perdeu as outras lições, pastor, estou chegando aqui hoje, como é que eu faço para ver as outras lições? Você terminando aqui a lição 4, você pode maratonar nas outras 3 lições, que tem aqui no meu Facebook, mas também tem lá no YouTube, no canal Viver é Guardar, no Instagram, no @PRJVictor, ou lá no Spotify, que é o podcast do pastor. Estou repetindo para quem está chegando agora, tá bom? Então, sem mais delongas aqui, deixa eu ver quem já chegou, quem já está interagindo aqui com a gente. Deixa eu ver aqui, ó. A Helenice, lá de Raposos, como eu mencionei aqui em Minas Gerais. Boa noite, pastor João Vitor. Boa noite, Helenice. A Fátima pedindo oração pelos amigos que estão internados e em casa doentes. A Priscila também pedindo que Deus dê sabedoria e inteligência para escrever. A Fátima hoje está pedindo para a gente falar devagar. Hoje, como o estudo é um pouquinho mais curto, irmã Fátima, hoje nós vamos mais devagarzinho. Nós vamos lendo os textos bíblicos juntos. Vou abrir minha Bíblia hoje aqui também, tá bom? A Isabel dando boa noite Isabel. O Analício também, boa noite. Que Deus lhe abençoe aí também, irmão Analício. A Fátima está mencionando os amigos, né, lá de Recife, que nos acompanham também. Então um abraço para todos vocês que já chegaram. Sem mais delongas, vamos para a Bíblia? Vamos lá, pega aí a sua Bíblia, pega o seu caderno, pega a sua caneta, porque nós vamos para o nosso estudo de hoje. Eu já peguei a minha aqui, ó. Minha Bíblia já está na mão. Minha Bíblia tradicional aqui, da Almeida Revista e Atualizada, provavelmente é aquela que você tem em casa também. Tenho aqui o meu caderninho de anotação, tenho aqui a minha caneta, é claro, não vai ter como eu anotar e nem abrir o meu caderninho, mas só para mostrar para você que eu também tenho o meu aqui. Vai, pega aí, porque o tema de hoje é o que Jesus ensinou sobre a oração. O que Jesus ensinou sobre a oração? Já oramos aqui, tá bom? Então, daqui a pouquinho vamos ter um outro momento de oração, já que estamos falando sobre oração. Não deixe de compartilhar, não deixe de mandar para os amigos, porque hoje o nosso culto aqui hoje, o nosso momento de estudo bíblico, vai valer muito a pena, tá bom? Então vamos lá, o que Jesus ensinou sobre a oração?
A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Jesus falou muito sobre oração. Jesus ensinou diversas lições sobre oração. E aí eu quero começar com a primeira pergunta de hoje. A primeira pergunta é: que pedido os discípulos fizeram a Jesus? A pergunta é essa. Eu vou pedir para que você até chegar aqui para o lado para você ver melhor aqui na tela. Que pedido os discípulos fizeram a Jesus? Segundo Lucas capítulo 11, verso 1. Lucas capítulo 11, verso 1. Anota aí, eu vou te dar um tempinho para você anotar a pergunta. Que pedido os discípulos fizeram a Jesus? Lucas capítulo 11, verso 1. Ainda não vou passar para você anotar aí. Irmã Fátima, anota aí, tá bom? Indo bem devagar. Lucas 11, verso 1. A minha Bíblia já está aqui, ó. Já estou abrindo a minha Bíblia aqui. Lucas 11, verso 1. Pega a sua Bíblia. Perdão. Lucas 11, verso 1. Vou até beber minha aguinha aqui enquanto você está anotando a sua pergunta. Vamos lá? Que pedido os discípulos fizeram a Jesus? Lucas 11, verso 1. A minha Bíblia já está aberta. A sua está aberta também? Amém? Ok. Então você vai fazer o seguinte. Anota no seu caderno a pergunta, o texto bíblico. Se quiser anotar o texto bíblico no comentário aí, para quem chegar depois e não ficar perdido, você pode fazer o mesmo, tá bom? Lucas 11, verso 1. Pega aí, anota. E a pergunta era: que pedido os discípulos fizeram a Jesus? A resposta está nesse texto aí. Se quiser acompanhar, pode acompanhar na tela, mas também aí na sua Bíblia é importante que você acompanhe aí e confira na sua Bíblia. O texto diz assim: de uma feita, Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Olha só o que está dizendo aqui. Jesus estava orando, os discípulos ficavam impressionados do tamanho da intimidade que Jesus tinha com Deus. O tamanho da intimidade que Jesus tinha com o Pai. E então eles, olhando a vida de oração de Jesus, eles queriam ter aquele tipo de oração, aquele tipo de vida de oração. Se você for olhar, por exemplo, os livros de Mateus, Lucas, Marcos, João, os 4 evangelhos que narram a saga e a vida de Jesus, você vai perceber o quanto Jesus era íntimo do Pai e como ele conversava de maneira sincera e íntima, aberta com o Pai. Se você for olhar, você vai dizer assim: eu também quero ter esse tipo de intimidade. Como é que faz, pastor? E aí os discípulos perguntaram: mestre, eu quero ter esse tipo de vida de oração. E aí a pergunta, como nós mencionamos aqui, a pergunta foi essa: que pedido os discípulos fizeram a Jesus? E o pedido foi: Jesus, nos ensina a orar. Eu quero orar. Se você quer aprender sobre como orar, às vezes você olha para algumas pessoas, um pastor na igreja, ou algumas pessoas lá na sua igreja, e pensa assim: eu queria aprender a orar como eles oram. Não precisa pedir para que ninguém te ensine. Peça direto para Jesus, como os discípulos fizeram. Jesus, me ensina a orar. Esse deve ser o nosso pedido constante para Jesus. Outra pergunta agora que nós vamos fazer é: que oração Jesus ensinou aos discípulos? Já que os discípulos fizeram um pedido, olha, pode ver que está aqui, ó, no mesmo contexto, Lucas 11, logo no verso a seguir. Que oração Jesus ensinou para os seus discípulos? Os discípulos pediram, nos ensina a orar, e a Jesus então ensinou. Que oração a gente pode aprender de Jesus que ele ensinou para os seus discípulos? Vamos lá? Que oração Jesus ensinou aos discípulos? Anota o texto aí, Lucas 11, versos 2 a 4. Anota no seu caderninho a pergunta: que oração Jesus ensinou aos discípulos? Que oração ensinou Jesus aos discípulos? O texto está em Lucas 11, do verso 2 até o verso 4. Confira aí na sua Bíblia então. Vamos lá? Está aí na mesma página. Já estou com a Bíblia aberta aqui. Lucas 11, verso 2 a 4. A Bíblia diz o seguinte: então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos dia em dia. Verso 4 agora. Perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Perceba que a oração que Jesus ensina para os discípulos é uma oração modelo, não é uma oração que você deva repetir palavra por palavra a cada dia. Você percebe que tem uma semelhança com a oração do Pai Nosso, tem ou não tem? Pois é, Jesus, ele ensinou lá em Mateus, você pode ver lá em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, essa oração não só para os 12, como ele ensinou aqui, mas ensinou também para a multidão que ouvia aquele Sermão do Monte.
E lá naquela oração, a oração do Pai Nosso, nós temos os mesmos elementos aqui. Veja que Jesus, quando ensina só para os 12 e quando ensina para a multidão, é o mesmo tipo de oração, é o mesmo modelo. Porque Jesus não tinha a intenção de ensinar uma oração ali, o passo a passo ou palavra por palavra. Até porque, quando a gente começa a fazer algumas orações, palavra por palavra, repetindo toda vez a mesma coisa, acaba se tornando uma oração muito mecânica. É ou não é? Sabe aquele tipo de oração que você vai repetindo sempre a mesma coisa, chega uma hora que você está falando algumas coisas que parece que está saindo da boca para fora, você não está nem mais prestando atenção, porque você já decorou aquilo, nem presta mais atenção naquilo que está orando? Pois é, não era essa a intenção de Jesus, que isso se tornasse uma vã repetição. Ele mesmo fala, cuidado com as vãs repetições. Aquela oração que você sempre fala a mesma coisa, cuidado com ela. Jesus pede então que pelo menos tenha alguns mesmos elementos na oração. E aqui, por exemplo, nesse texto de Lucas 11, de 2 a 4, que oração era a pergunta? Que oração Jesus ensinou para os discípulos? A oração deve conter algumas coisas. Primeiro, santificado, Pai, santificado seja o teu nome. Um momento que você deve, no meio da sua oração, ou durante a sua oração, bendizer o nome de Deus, ou exaltar o nome de Deus, adorar a Deus em sua oração. Ele diz, venha o teu reino. E aí, o verso 3 diz assim, o pão nosso cotidiano dá-nos dia em dia, ou dia a dia. Pedir sobre as suas necessidades. Está precisando de alguma coisa? Peça para Deus. Então a oração tem que ter adoração, pedir coisas para o seu dia a dia. E aí no verso 4, ensina que a gente também, na nossa oração, uma das 3 coisas dentro do modelo que Jesus ensina, é pedir perdão pelos seus pecados. E diz assim, Senhor, do jeito que eu perdoo o meu próximo, perdoa os meus pecados também. Porque são muitos. E aí tem uma coisa interessante aqui. Porque às vezes a gente pede para que Deus nos perdoe, mas não quer perdoar o próximo. E a oração aqui ensinada por Jesus diz que Deus vai nos perdoar na medida que eu perdoo o meu próximo. Se eu perdoo muito, Deus me perdoa muito. Se eu perdoo totalmente, Deus me perdoa totalmente. Se eu perdoo pouco, Deus me perdoa pouco. Se eu não perdoo em nada o meu próximo, Deus não pode me perdoar em nada. Então Jesus está nos ensinando aqui que oração, essa era a pergunta, vou voltar aqui na pergunta, se você não anotou, anota aí, que oração ensinou Jesus aos discípulos? A resposta está aqui, ó. A oração que Jesus nos ensinou para os seus discípulos, deve conter adoração a Deus, deve conter um pedido sobre as suas necessidades e também deve conter pedido de perdão pelos seus pecados e perdoar do jeito que nós temos perdoado ao nosso próximo, ok? Entendido aí? Nós vamos para a próxima pergunta, terceira pergunta. Vamos lá. Que tipo de oração Jesus ensinou no Sermão do Monte? Eu já mencionei aqui o Sermão do Monte, mas a pergunta agora é que tipo de oração Jesus ensinou no Sermão do Monte? O texto está em Mateus capítulo 6, de 5 a 8. Mateus capítulo 6, de 5 a 8. Que tipo de oração Jesus ensinou no Sermão do Monte? Anota aí no seu caderninho, pega aí o seu caderninho, pega a sua caneta, tá aqui, ó. Pega caderno e caneta. Pegou aí? Anota aí então. Que tipo de oração Jesus ensinou no Sermão do Monte? Tá anotando? Vai lá, anota. Eu vou abrir já o texto, Mateus capítulo 6. Mateus 6, já encontrei aqui, ó. Mateus 6, de 5 a 8. Anota o texto aí, Mateus 6, de 5 a 8. E a pergunta é, que tipo de oração Jesus ensinou no Sermão do Monte? O Sermão do Monte de Jesus foi o sermão mais espetacular, mais extraordinário que Jesus já fez. Eu tenho até uma série que eu fiz recentemente lá na comunidade Sentir Mais, que falou sobre esse sermão. Na verdade, não foi uma série que eu fiz completamente, eu completei uma série que o pastor Marisson já tinha começado, e quando eu cheguei eu terminei essa série, foi no ano passado, no mês de setembro, outubro ali, fizemos essa série, e o Sermão da Montanha, na verdade, o Sermão do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso nos ensina demais, e dentro do Sermão da Montanha nós temos a oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Que tipo de oração Jesus ensinou no Sermão do Monte, Sermão da Montanha? O texto está em Mateus 6, de 5 a 8. Pegou a sua Bíblia aí? Já abriu? Vamos conferir então agora na Bíblia. Mateus 6, de 5 a 8. Aqui na tela nós já temos os versos 5 e 6. Depois os 7 e 8 na outra tela. Mateus capítulo 6. Vamos ler primeiro então o verso 5. Diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Jesus está dizendo aqui que você deve não fazer orações públicas devem ser feitas. Às vezes na igreja precisa fazer,
tá bom? Mas não fazer a oração para querer aparecer. Aquela oração rebuscada, aquela oração só para dizer que você fala bonito, sabe? É esse tipo de oração que Jesus estava condenando aqui agora no verso 5. Jesus está dizendo aquela oração que você vai orar de pé na sinagoga para que todo mundo veja como que ele ora bonito, João Vitor. Olha ele orando na praça para que todo mundo veja. Não é esse tipo de oração que Jesus está esperando de nós. Pelo contrário, a oração que mais conta para Jesus, repito, devemos orar em público, às vezes é necessário, sim. Mas ele disse que quando a gente for orar em público, ore rapidinho ali, oração sucinta, ao ponto. Não precisa se delongar muito. A oração que você pode falar do jeito que você quiser, demorar o tempo que você quiser, é essa daqui, do verso 6 aqui agora. Verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Vai orar demorado, falar a palavra bonita do jeito que você quiser, vai, fecha a porta do quarto, porque essa oração é a oração do coração. Não tem ninguém te vendo, você não precisa aparecer para ninguém. Então essa oração que Jesus incita, que Jesus está incentivando que você viva uma vida de mais oração no secreto do que oração em público. Porque às vezes a gente só quer viver uma oração pública, uma oração que só acontece no culto familiar, às vezes quando faz o culto familiar, um tipo de vida de oração que só se faz quando está na igreja. E esse tipo de oração Jesus Cristo está condenando aqui, que você só quer viver esse tipo de vida de oração. Viva uma vida de oração mais no secreto, porque é esse tipo de oração que alimenta a vida espiritual e sustenta a vida espiritual. Agora no versos 7 e 8, olha o que a Bíblia diz aí. Versos 7 e 8, a Bíblia diz assim: e orando, não useis de vãs repetições. Olha o que eu falei. É aquele negócio de você estar repetindo tanto que já se torna até uma reza. Não estou querendo ofender você que reza. Se você reza, mas reza de coração e reza daquela forma que você não fica repetindo as mesmas palavras sempre, que você nem pensa no que está falando mais, ok, continue rezando, amém. Deus está muito feliz com esse seu tipo de oração. Agora, quando se torna vã repetição, que você sempre ora do mesmo jeito, da mesma maneira e nem pensa mais no que está falando, é a tal da vã repetição. Jesus está dizendo aqui no verso 7, ó: e não useis de vãs repetições, que você vive repetindo a mesma coisa. Às vezes você está orando, não repetido, que já fala até rápido. Senhor, meu Deus, meu Pai, parece um narrador de rádio, de futebol na rádio, que está repetindo uma coisa que não vale mais a pena. Deus está vendo que isso não está no seu coração. Agora, se você faz isso, mas faz de coração, amém. Louvado seja Deus, quem sou eu para te julgar? E o verso 7 continua dizendo assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então não adianta nada você fazer aquela oração de 3 horas, mas sempre repetindo a mesma coisa. Não adianta. Vãs repetições. Você acha que muito falar vai conseguir alguma coisa de Deus? Não adianta. Como às vezes muita gente pensa assim: se eu orar 20 Pai Nosso, Deus vai me ouvir. Não é a quantidade e nem a repetição dessa quantidade. É o que está no seu coração, uma vida secreta de oração no seu quarto, onde você abre o seu coração para Deus como faz com um amigo. Esse é o tipo de oração que Jesus está incitando aqui. E no verso 9, ele termina dizendo aqui, ó: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Deus sabe o que você precisa. Pastor, então se Deus sabe o que eu preciso, então não preciso nem orar. Não, você deve orar, porque quem precisa da oração não é Deus. Deus já sabe o que você precisa. O que você vai orar, até ele já sabe. O que você está pensando em orar, ele já sabe. Quem precisa da oração é você, para se aproximar mais de Deus. Mas é claro, faça o seu momento de oração lá no seu quarto. Demore quanto tempo você precisar, mas tenha o seu momento de oração abrindo o seu coração para Deus como se faz com um amigo. Ok? Podemos para a próxima pergunta? Quarta pergunta da noite. A pergunta agora é: que promessa maravilhosa Jesus fez com relação às nossas petições? Olha essa promessa bonita aqui agora. Mateus 21, 22 é o texto. Que promessa maravilhosa Jesus fez com relação às nossas petições. Repetindo a pergunta para você anotar aí bem devagar, com bastante calma. Que promessa maravilhosa Jesus fez com relação às nossas petições? Que promessa foi essa que Jesus fez em relação às nossas orações? Mateus 21, 22. Eu vou abrir aqui para dar o tempinho aí de você ainda anotar a pergunta, anotar o texto, colocar no comentário. Mateus 21, 22. Mateus capítulo 21, verso 22. Se quiser interagir, dar sua opinião aí, colocar no comentário o que você acha do que nós estamos falando aqui, pode colocar aí, tá bom? Mateus 21, verso 22.
Olha o que a Bíblia nos diz aqui. Mateus 21, 22, que promessa maravilhosa Jesus fez com relação às nossas petições, nossos pedidos, as nossas orações. Qual é essa promessa? O texto, Mateus 22, verso 21, a Bíblia diz assim, aliás, Mateus 21, 22, a Bíblia diz assim, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo, Jesus, olha, isso aqui não sou eu que estou prometendo não, viu? É Jesus que está prometendo. E ele diz assim, tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Não é aquele tipo de oração que você pede assim meio desconfiado, eu acho que Deus não vai ouvir, não. Sei lá, tenho minhas dúvidas. Não é esse tipo de oração. A oração que está dizendo aqui é crendo. Crendo, recebereis. Já faça, eu costumo fazer a minha oração, sabe como é a minha oração com fé? Eu vou abrir o coração para você. A minha oração de fé é aquela oração que eu já peço, já imaginando eu com aquela bênção na mão. Dizendo assim, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor me dê isso, isso e isso. Claro, tem as condições para Deus atender a oração, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essas condições. Se Deus pode dizer sim, não, ou espere um pouquinho, meu filho, que eu vou te entender depois. Claro, Deus tem a vontade dele e tem as condições dele para atender. Mas eu já faço o meu pedido crendo, eu já faço assim pedindo, já imaginando eu com a bênção. Então, é esse tipo de espírito que a gente deve ir para pedir alguma coisa para Deus. Então, qual é? A pergunta era, qual é? Que promessa maravilhosa Jesus fez com relação às nossas petições? A promessa é essa. Se você pedir crendo, você vai receber. Amém? Se você crê nisso, diga amém aqui no comentário. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então vamos agora para as condições. Existem condições para a nossa oração ser atendida. Quais são as condições, pastor? Estou ansioso. Tem muitas na Bíblia, mas eu vou trazer pelo menos algumas delas aqui agora para você saber quais são essas condições para que você tenha a oração respondida. Condição número 1. O texto bíblico é Mateus 7, versos 7 e 8. Vamos lá? Mateus 7, anota aí no seu caderno. Condição 1. Condição 1. Mateus 7, versos 7 e 8. Coloca no comentário, coloca no caderninho aí. Mateus 7, versos 7 e 8. Eu estou abrindo a minha Bíblia aqui ainda. Primeira condição para a sua oração ser respondida. Condição 1. Anotou? Mateus 7, versos 7 e 8. A Bíblia diz assim. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Parece até um trava-língua, né? Mas, brincadeiras à parte, o que Jesus está dizendo aqui, que só vai receber, só vai ter a oração atendida, então a primeira condição é pedir. Se você não pedir, não vai receber. A primeira condição para ter oração atendida é pedir. Enquanto você está aí guardando no coração, claro, Deus já sabe. Alguns até dizem assim, não tem como Deus adivinhar. Tem sim, Deus tem como adivinhar sim. Deus sabe o que passa no seu coração, na sua mente. Mas você precisa abrir a boca para pedir. Enquanto você não expressar o seu pedido, infelizmente a sua oração ainda não vai ser atendida. Porque a Bíblia fala, tem que bater para a porta ser aberta. Tem que pedir para você receber, tá bom? Então, condição número 1, peça. Anota aí no caderno. Peça. Segunda condição. Condição número 2. O texto está em Marcos 11, 24. Marcos 11, 24, anota aí. Condição 2, para a oração ser atendida. Condição 2, anota aí. Marcos 11, 24. Eu vou abrir meu texto aqui. Marcos 11, 24. Abre aí a sua Bíblia, anota no caderno, coloca no comentário, mas vai interagindo aí. Marcos 11, 24. Condição número 2. Quiser colocar aí no comentário também para ajudar, para quem está perdendo aí, coloca aí. Condição número 1, pedir, peça. Tá bom? Condição número 2, Marcos 11, 24. A Bíblia diz o seguinte, Marcos 11, 24. Condição 2, anota aí. A Bíblia diz assim, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será assim convosco. Então, o que Jesus está expressando aqui sobre o nosso pedido é que a gente precisa crer. Condição número 2 para eu receber o pedido da minha oração é crer. Condição número 1, eu tenho que pedir. Segundo é crer. Anota aí, condição 2, crer. Marcos 11, verso 24. Agora, condição número 3. Vamos lá para a Bíblia. Condição número 3, João 15, verso 7. Condição número 3, João 15, verso 7. Abra a sua Bíblia aí. Vai anotando aí nos comentários, tá bom? João 15, verso 7. Condição número 3, está aqui João 15, verso 7.
Estou abrindo a minha Bíblia aqui, abra a sua aí também para conferir. João 15, verso 7, condição número 3. Na minha Bíblia eu leio assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Condição número 3, então, permanecer em Deus. Ficar em Deus, ou seja, não se desviar do caminho. Se você decidiu aceitar Jesus como seu Salvador, o dono da tua vida, permaneça nele para tuas orações serem atendidas. Está dizendo aqui, quem permanece em mim e na minha palavra, esse vai ter as orações respondidas. Então, condição número 3, permanecer em Deus. Para relembrar então, recapitulando, condição número 1, pedir. Condições para suas orações serem atendidas. Condição número 1, pedir. Condição número 2, crer. Condição número 3, permanecer em Deus. Podemos ir para a quarta? Vamos lá? Quarta condição agora, vamos para a Bíblia. Quarta condição, o texto está em Marcos capítulo 11, voltando lá em Marcos 11 agora, versos 25 e 26. Marcos 11, 25 e 26. Marcos capítulo 11, versos 25 e 26, estou repetindo bastante para quem está anotando aí, anotar, tá bom? Marcos 11, condição número 4, Marcos 11, 25 e 26. Estou dando tempo para você anotar, abrir a sua Bíblia aí também, eu estou abrindo a minha. Marcos 11, 25 e 26. Condição número 4. Marcos 11, verso 25 agora. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Verso 26. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, condição de número 4. Condição número 4, até conferir para eu não errar aqui. Condição número 4, você tem que perdoar. Perdoar alguém que você tem algo contra alguém? Antes de fazer oração, vai lá, perdoa a pessoa, ou então peça perdão para essa pessoa, mas vai se reconciliar primeiro, para depois você orar a Deus, pedir alguma coisa. Você ter das condições para que você tenha a oração respondida é perdoar as pessoas, tá bom? Condição número 1, recapitulando, pedir. Condição número 2, crer. Condição número 3, já até me esqueci aqui agora já, condição número 3. Mas condição número 4 agora é perdoar as pessoas, tá bom? Vamos lá, condição número 5 agora. Mateus 26, 42. Mateus 26, 42. Agora não vou nem recapitular lá da primeira, que senão eu vou errar de novo. Mateus 26, 42. Abre aí a sua Bíblia, eu estou abrindo a minha aqui também, para conferir. Confira a sua. Condição número 5 agora. Vamos lá? Condição número 5 na tela aqui. Mateus 26, 42. Condição número 5. Mateus 26, 42. Vai anotando aí, coloca no comentário para ajudar. Você que está conferindo na Bíblia, confere na Bíblia, anota no caderno. Mateus 26, 42, condição número 5. A Bíblia diz assim: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Condição número 5 aqui, nós devemos pedir que as coisas sejam feitas conforme a vontade de Deus. Claro, a sua vontade nunca pode ser maior do que a vontade de Deus. Até porque a sua vontade não vai mudar a vontade de Deus. Se Deus já tem um plano trilhado para a tua vida que é bom para você, saiba que o plano de Deus sempre é melhor do que o seu plano. A Bíblia mesmo diz, Deus mesmo diz, falando assim, olha, os meus planos são maiores que os seus. Porque Ele vê o futuro, você não vê. Às vezes um filho pede uma coisa para o pai já sabe o que vai dar lá na frente, fala assim: filho, eu não posso te dar isso agora, eu não vou te dar isso. O filho, no momento, com a visão limitada do futuro, ele não vai conseguir entender, vai achar que o pai não ama. Às vezes a gente pensa a mesma coisa de Deus. Por que Deus não me responde? Porque não é vontade dele. Não é o plano dele sempre é melhor para você. Se ele não te respondeu, saiba, ele tem algo melhor para você. Tá bom? Então, condição número 5, peça que isso seja da vontade de Deus. Condição número 5, que seja feita a vontade de Deus. Beleza? Podemos ir para a próxima? Condição número 6. Está na tela aí agora. O texto está em Colossenses. Você vai bem para frente agora lá no Novo Testamento, finalzinho da Bíblia. Colossenses 4, verso 2. Condição número 6. Para que a sua oração seja atendida. Colossenses 4, verso 2. Eu já encontrei aqui. Você já encontrou aí? Colossenses 4, verso 2. Condição número 6, para que a sua oração seja atendida, anota aí, Colossenses 4, verso 2, a Bíblia nos diz o seguinte: perseverai na oração,
vigiando com ação de graças. Perseverai na oração. Filipenses 4, verso 2, condição de número 6, persevere. Anota aí, condição número 6, eu tenho que perseverar em oração. Então, se for resumir aqui, condição número 6, tem que perseverar. Pedir 1, 2, 3, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo. Uma hora a porta vai abrir. Pastor, mas não tem que ser da vontade de Deus? Se não for da vontade dele, você pode pedir 500 vezes, ele não vai abrir não. Mas não é por isso que você não sabe, você não conhece. Então vá e peça outra vez. Agora, aquele que vive intimidade com Deus, como eu falei aqui nas últimas quarta-feiras, quando a gente fala sobre oração aqui, quando você está vivendo uma intimidade com Deus, está vivendo bem próximo dele, você vai entender qual é a vontade dele. Você nem vai insistir com alguns pedidos, porque você já sabe, isso aqui não é a vontade dele. Não está baseado na palavra. Então não é a vontade dele. Eu conheço o meu amigo Jesus, eu sei qual é a vontade dele, eu vou nem pedir isso aqui mais, porque eu sei que não é da vontade dele. Quando você vive uma intimidade com ele, você nem vai perseverar, nem vai insistir. Agora, quando você sabe que é da vontade dele, está baseado na palavra, tem intimidade com ele para saber qual é a vontade do seu amigo Jesus, você tem que perseverar. Enquanto a porta não se abriu, persevere, insista em oração, não perca a fé, tá bom? Então, condição número 6, perseverar em oração. Condição número 7, por fim, João 14, verso 13. Volta lá agora nos evangelhos, João 14, verso 13. Condição número 7 para que as nossas orações sejam atendidas. João 14, verso 13. Está aí na tela, João 14, verso 13. Abre aí a sua Bíblia, anota no caderno, anota no comentário, vai conferindo aí. João 14, verso 13, a Bíblia nos diz o seguinte. Condição número 7. João 14, verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, condição número 7, pedir em nome de Jesus. É ele que está dizendo aqui, tudo quanto você pedir em meu nome, isso eu farei. Jesus mesmo diz, ó, se você pedir no meu nome, eu vou fazer. Então, peça em nome de Jesus. Por que tem que pedir em nome de Jesus? Porque quem é você para conversar com Deus assim, diretamente pedir alguma coisa em seu nome? Nós não temos moral nenhuma, nós somos cheios de erros, de falha, de pecado. Seria a mesma coisa hoje de você mandar um WhatsApp para o prefeito da sua cidade, a não ser que você conhece o prefeito. Se você conhece o prefeito, legal. Você já tem mais moral com ele. Mas se você não conhece o seu prefeito, você manda um WhatsApp para ele e fala assim, prefeito, manda aqui para casa 2 carradas de areia que eu estou precisando fazer uma reforma aqui em casa. Se você não tem moral com o prefeito, não tem intimidade com ele, ele vai olhar seu WhatsApp, vai ignorar e vai deixar para lá. Mas aí imagina que você tem um amigo que é bem chegado no prefeito. Aí você fala assim, pô cara, você que é chegado lá no prefeito, pede para ele lá 2 carradas de areia, estou precisando aqui. Aí o seu amigo vai lá e fala assim, ó, prefeito, eu estou te pedindo em nome da nossa amizade. O João Vitor está precisando lá de areia para a casa dele. Tem como quebrar esse galho? O prefeito vai dizer assim, eu não conheço o João Vitor, mas já que está pedindo em seu nome, eu vou te ajudar. Você é meu amigo e não posso te negar esse favor. Quando você pede uma coisa para Jesus, Deus está dizendo assim agora, ó, você por si só é cheio de pecado. Mas já que você está pedindo em nome de Jesus, ok, aí a gente pode abrir uma exceção. Deu para compreender como é que a gente tem que pedir em nome de Jesus? Porque no nome dele, por isso que falo, no nome de Jesus há poder. No nome de Jesus, a gente está num outro nível das coisas, num outro nível de pedido, porque está pedindo em nome de Jesus. Então tudo que a gente pedir em nome de Jesus, isso será dado para todos nós, beleza? As condições foram essas e eu queria que você terminasse esse estudo de hoje entendendo que Deus responde oração de 3 formas. Você já imagina qual é? Você já imagina qual é? Coloca aí no comentário. Quais são as 3 formas que Deus responde as nossas orações? Coloca aí. Quais são as 3 formas que Deus responde as nossas orações? Dando um tempinho para você colocar aí. Isso mesmo, quem já está colocando aí, parabéns. É sim, não ou espere um pouco, aguarde. Deus pode te dar um sim na hora, você faz o pedido, orou ali, Deus te dá um sim. Mas ele pode te dizer um não, como um pai fala não para o filho, quando é o melhor para o filho. Quando o pai fala, filho, espera que daqui a pouquinho vai ser melhor para você. É assim que Deus vai responder suas orações. Sim, não ou espere. Mas Deus tem 3 formas de responder nossa oração. Você terminou o estudo de hoje com a sensação de que a oração tem algo muito mais prático para o nosso dia a dia do que algo transcendental, como muita gente pensa. Ah, não, oração é uma coisa assim de monge, de pastor, de padre. Não, oração é para todo mundo, é para nós. Você compreendeu isso? Para todos nós. Então a oração é a forma que eu tenho para conversar com o meu amigo Jesus. A oração é a forma que eu tenho para conversar e abrir meu coração para Deus.
Oração não é só pedido e agradecimento. Oração também tem que ver com conversar com Deus, abrir meu coração, contar como foi meu dia. Ah, mas Deus não sabe, não estava ali comigo. Sabe, mas é você que precisa da oração para conversar com Ele. Senhor, hoje meu dia aconteceu isso, isso, isso. Você lembra daquela hora que teve isso? Lembra daquela outra hora que teve aquilo? Conversa com Deus, abre seu coração para Ele. Esse é o desejo de Deus para você hoje. Que tal nós tomarmos uma decisão juntos, dizendo para Deus o que nós vamos viver em relação a esse novo momento sobre oração. Se você aprendeu hoje muita coisa e quer viver um novo estilo de vida em relação às suas orações, repita comigo as seguintes palavras. Tem aí na tela, mas eu vou dizer para você repetir aí. Repita comigo. Agora que compreendi mais sobre o tema da oração. Repita aí. Agora que compreendi mais sobre o tema da oração. Isso. Decido confiar inteiramente no Deus que sempre ouve e reserva tempo todos os dias para ter momentos de oração particular. Amém, amém, amém. Você disse aqui agora que, já que entendeu mais sobre esse tema de oração, você vai confiar mais nesse Deus e que sempre vai reservar mais tempo para esse Deus que sempre está disposto a te ouvir. Quer reservar mais tempo da sua vida ao amanhecer, ao acordar, ao dormir, durante o dia, enquanto está no trabalho, mesmo de olho aberto, não pode ajoelhar, não pode parar, não pode fechar o olho, no trânsito, sempre vai conversar mais com Deus. É essa a sua decisão? Amém. Coloca aí no comentário então para nós, em letras gigantes, dizendo assim: eu quero tomar mais tempo para oração. Amém? Esse é o seu desejo? Coloca aí no comentário. Eu quero tomar mais tempo para oração a partir de hoje. É o seu desejo? É a sua decisão? Se essa é a sua decisão, feche seus olhos, porque nós vamos entregar a nossa decisão nas mãos do Senhor. Querido Pai, a oração é algo muito mais simples do que a gente imagina às vezes. E a gente quer orar mais, tirar mais tempo para esse Deus que sempre está de ouvidos bem antenados e abertos para nós. Obrigado, Pai, porque cada dia que passa nós entendemos a importância da oração. Nos ajuda a viver, ó Deus, esse novo estilo de vida que não é fácil. Mas sempre que o Teu Espírito Santo, como falamos ontem, que o Teu Espírito Santo esteja sempre nos alertando e nos lembrando que devemos viver uma vida de amizade e de oração com o Senhor Jesus. Nos ajuda a viver isso, é o que desejamos, é o que queremos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus pela sua decisão. Deixa eu ver aqui então quem entrou aí para compartilhar, para falar com a gente, para comentar. Temos bastante comentários aqui. Vamos ver aqui, ensinar como orar, o pessoal está dizendo aqui, colocando os textos. Mandar um abraço aqui, ó, o pessoal está dizendo aí boa noite, a Isabel entrou. Deixa eu ver quem mais aqui. O analista também dando boa noite, a Fátima. A Isabel pedindo também um abraço para uma convidada dela, Maria do Carmo. Maria do Carmo, um grande abraço para você. Que legal que hoje você aprendeu mais sobre oração, aprendeu um pouquinho mais na Bíblia. Esse estudo bíblico online eu acho que está fazendo todos nós crescermos juntos. Então, Maria do Carmo, um abraço para você que é a convidada aí da Isabel, tá bom? Aqui a Priscila já colocando os textos bíblicos. A Helenice também disse ensinar como orar. Deixa eu ver quem mais. A Vilma lá do Andirobal dizendo desculpa pelo atraso. Nada a desculpar, viu? Chegou aí a tempo, pegou bastante da lição. O pessoal colocou os textos bíblicos. A Simone Marinho dando boa noite. Boa noite, Simone. Os textos bíblicos aí. A Lúcia dando boa noite, Lúcia. A Nelly também, lá de Juiz de Fora, dando boa noite. Deixa eu ver quem mais aqui. O pessoal colocou os textos bíblicos. A Nelly dizendo, é verdade. Aqui também disse, eu creio. A Nelly dizendo, a Vilma disse amém. Foi na hora que eu pedi, você concorda com isso? Diga amém, amém. Deixa eu ver quem mais colocou aqui. A Isabel disse amém. O pessoal foi colocando os textos aí. Muito bom a interação de vocês. O pessoal colocando condição número 2, crer, condição tal. Aí foram colocando. Eunice dizendo estudo maravilhoso. A Helenice dizendo amém. A Eunice disse, os planos de Deus são infinitamente maiores e melhores do que os nossos. É verdade. Também ela disse aqui, a perseverança deve ser o segredo de quem ora. Insista em oração, nunca desista não. Condição número 1, a Priscila disse, pedir. Condição 2, crer. Ela anotou todos aí. Então quem perdeu, pega o comentário da Priscila aí agora, viu? Eu até abri aqui agora. Condição 3, permanecer em Deus, para suas orações serem atendidas.
Condição 4, perdoar. Condição 5, pedir para que seja feita a vontade de Deus. Condição 6, perseverar. Condição 7, pedir em nome de Jesus. A Priscila colocou aqui todas as condições para a oração ser atendida e colocou todos os textos bíblicos. Você pega aqui no comentário com ela, viu? A Helenice aí colocou o texto bíblico também. Muito bem. A Priscila colocou sim, não e espere. São as 3 possíveis respostas de Deus à oração. A Priscila disse: o espere é o mais agoniante. É verdade, a gente tem que esperar por outra pessoa, no caso esperar por Deus, mas Deus convida, lá no Salmo 37, por exemplo, ele diz assim: espera no Senhor, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sim, não e espere, a Helenice colocou. A Isabel dizendo aí: Jadielma, seja bem-vinda, minha amiga. Jadielma, você que chegou aí, amanhã tem mais, viu? Lição número 5, amanhã às 8 da noite, temos um encontro marcado aqui. Um abraço para você, Jadielma. Também a Fátima dizendo aí: sim, com o auxílio do Espírito Santo. Amém. O Fabrício colocou, a Cristiane também amém. Isabel colocou amém, a Helenice colocou amém. Amém, amém, amém. Todo mundo colocou amém aí, louvado seja Deus. A Vilma dizendo: pastor, e por isso que eu sou por isso que eu sou sua fã, e você é o cara na pregação. Não, de maneira nenhuma. Priscila, obrigado pelo elogio, viu, meu Vilma? A Priscila dizendo: muito bom hoje, preciso confiar mais e perseverar mais. Louvado seja Deus pela participação, pelos comentários de vocês. Se você gostou da lição, não deixa de compartilhar. Pega o link aqui, copia, manda nos grupos. Tem um botãozinho aí para você compartilhar, copia também. E quem perdeu, daqui a pouquinho, dentro de alguns segundos, a gente fechando aqui, já vai estar lá disponível aqui no Facebook essa lição número 4 para você acompanhar, tá bom? Vai estar disponível também daqui a pouquinho no canal Viver e Aguardar, no YouTube, lá no Spotify, no meu podcast do Pastor. Pesquisa lá no Spotify, podcast do Pastor. E também lá no Instagram, no IGTV, que é a TV lá do Instagram, @PRJVictor, a gente sempre posta lá também as lições. Você pode acompanhar e mandar para os amigos, tá bom? Deus te abençoe, Deus te dê uma excelente noite. Que bom que você aprendeu hoje mais sobre oração. Não se esqueça, Deus quer que você seja o seu melhor amigo e ore muito mais que você tem orado. Tire mais tempo para oração. Que Deus tenha falado ao seu coração, que Ele te dê uma boa noite. Espero você aqui. Até a próxima. Deixa eu ver aqui os últimos comentários. Eu já ia me despedindo, fechando aqui, ó. Mas deixa eu só ver aqui, ó. A Priscila dando até amanhã. E o Marcos Lívio Alvarado. Lívio, um abraço para você, meu amigo. Pastor João Vitor, mande um abraço aqui para nós. Estamos assistindo aqui no trabalho. Deus abençoe. Um abraço para toda a galera aí do trabalho do Lívio. Lívio lá de Oriximiná, um abraço para a sua turminha aí. Amanhã tem mais, viu? Amanhã às 8 horas da noite a gente está aqui com o encontro marcado. Até a próxima e que Deus os abençoe.